Boa noite, nossos amigos e nossos companheiros interessados nos estudos do Espiritismo e hoje especificamente nos estudos sobre a reencarnação. É o programa Encontro com o Espiritismo, que nós apresentamos hoje na sua nova edição, que é uma continuidade do programa anterior, que o nosso programa anterior foi interrompido por um problemazinho na internet. Mas nós ficamos no estudo a partir da questão 331 de O Livro dos Espíritos. E vamos repetir a mesma pergunta que Allan Kardec fez no programa anterior, para termos uma continuidade do tema, que ainda é a reencarnação, e que se os espíritos eles têm consciência que vão reencarnar. Mas a pergunta é esta aí, esta daqui. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Todos? Ou há espíritos que não se preocupam com a reencarnação, uma vez que estão muito acostumados do outro lado da vida, ou então muito habituados do outro lado, e não pensam nem na reencarnação? Essa é a pergunta de Kardec na questão 331. E os espíritos respondem: muitos espíritos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Então, essa incerteza que alguns espíritos se encontram do futuro deles não deixa de não ser um castigo, uma punição para eles. Mas não ocorre com todos os espíritos, é apenas uma parcela dos espíritos que ocorre isso aí, a incerteza que eles têm do futuro, né, para a evolução e etc. Isso aí é uma punição para eles. E na questão 332, Kardec continua: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele pode apressar ou pode retardar por algum motivo um pensamento dele, uma rejeição, um arrependimento na hora da reencarnação? Pode acontecer isso? Aí o Espírito responde: pode apressar, atraindo o momento da reencarnação, atraindo por um desejo ardente de voltar a outro corpo. Isso ocorre. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há espíritos covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente. Eles vão ter, por causa disso daí, escolheram as provas, e no momento de reencarnar, eles se arrependem ou se acovardam nesse sentido, mas existe uma punição nesse sentido. Ora, nenhum, porém, assim procede impunemente, quer dizer, tem uma certa punição, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. A espírito assim. E nós sabemos que a reencarnação dos espíritos, a volta, se dá pela união dos gametas, né, das células masculina e feminina, no casamento, da união do sexo masculino com o feminino. Na hora da concepção, da união das duas células, chama-se a concepção, entra no período de gravidez. E esse espírito está sempre ali ligado, fluidicamente. A ligação é fluídica. Aqueles gametas que vão se desenvolvendo, passando pelas fases de gravidez, até que a criança está completamente gerada e pronta para nascer. Vê o mundo, o grito que ela dá é o grito de que é mais uma criatura, mais um espírito reencarnado aqui no mundo.
mas a reencarnação é mais ou menos nesse sentido que nós estamos explicando. E Allan Kardec, então, na questão 333, para abrir um campo mais abrangente de conhecimento sobre a reencarnação, o nascer de novo, o retorno do espírito à vida corporal, ele pergunta: se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado, eles indiferente, sem nenhum desejo, nenhuma ambição, nenhum desejo de crescer, de elevar-se. Quer dizer, esse pensamento na hora da reencarnação poderia prolongar indefinidamente esse estado? Aí o espírito responde: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o mesmo espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, que progredir. Esse é o destino de todos. Quer dizer, aqui impõe a lei de evolução, impõe a lei de progresso. O espírito, mesmo com essa má vontade, que prolonga, né, a futura encarnação dele, que ele se acovarda ou não tem ambição de reencarnar lá do outro lado, aí ele pode prolongar, mas indefinidamente, sem um fim, lá no outro lado da vida, não. O espírito responde que não. Cedo ou tarde, mais cedo ou mais tarde, esse mesmo espírito, ele sente a necessidade, é instintiva, é intuitiva, de progredir, de evoluir. E então, todos têm que se elevar, e esse é o destino de todos. Elevar, progredir, porque tudo na natureza é evolução, é progresso. Principalmente os espíritos, eles têm que evoluir, porque foi para isso que Deus criou todos, para a evolução, para o progresso, até atingir a perfeição e ser um espírito puro, puro e imaculado, através das sucessivas reencarnações. Esse é o objetivo das reencarnações. E na questão seguinte, muito importante também, 334, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo em que ele tomará e retornará? Vamos voltar a ler a pergunta. Há uma predestinação na união da alma com tal corpo, ou só no último instante é feita a escolha do corpo que ela tomará, essa alma tomará? O espírito responde: o espírito é sempre de antemão, antecipadamente, ele é designado para a reencarnação. Quem prepara a reencarnação dos espíritos são os guias espirituais, em comentário, né? São as autoridades espirituais que preparam, solicita às autoridades maiores que aquele espírito reencarne. Isto acontece geralmente com o anjo da guarda, o espírito protetor daquele que vai reencarnar. Solicita para ele uma reencarnação, para que ele venha progredir aqui na Terra, refazer a sua vida, fazendo um novo corpo que ele não conseguiu fazer na encarnação passada. Esse é um dos objetivos da reencarnação. A gente recomeça porque deixou em meio de caminho, muitas coisas a gente deixa em meio de caminho em tal existência. Aí precisa voltar para dar continuidade àquilo que a gente deixou em meio de caminho. Aí o Espírito continua: tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para reencarnar. Isso mostra que os espíritos têm o direito de escolher suas provações que vão passar aqui na Terra. A escolha dele vai ser avaliada, analisada, estudada pelas autoridades do mundo espiritual, para poder então determinar, não é, autorizar a volta dele em outro corpo. Ora, diz aqui o Espírito:
Ora, Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo provê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Deus conhece tudo, vê tudo, e Deus está na natureza. É Ele que conhece tudo. Olha o que o Espírito está dizendo aqui. E na questão seguinte, 335, que é muito importante saber os detalhes das reencarnações, Allan Kardec pergunta: cabe ao Espírito a escolha, não é, do corpo em que vai reencarnar? Ou somente a do gênero, a escolha, né, só pode escolher, a do gênero de vida que lhe sirva de provação? Pode escolher também o corpo que vai reencarnar? Ele pode escolher, ou ele escolhe somente as provas, o gênero, a espécie, o tipo de provação que vai passar aqui pela Terra? Uma cegueira, uma paraplegia, uma paralisia, uma moquice, uma mudez, tudo é provação que o espírito pode escolher para passar aqui na Terra. Aí o espírito superior responde: pode também escolher o corpo, pode também escolher o seu novo corpo, porquanto as imperfeições que este corpo apresente ainda serão, para aquele espírito que vai reencarnar, serão provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu corpo, nem sempre é, mas pode escolher, mas nem sempre lhe é dada essa liberdade. Mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual corpo. Tem essa liberdade. Na pergunta seguinte, Allan Kardec pergunta: poderia o espírito recusar, no último instante, tomar o corpo por ele escolhido? Pode o espírito recusar? Aí o espírito responde: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Poderia dar-se? Essa é a pergunta. E o espírito responde: Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, sadia, está predestinada sempre a ter uma alma. Não nasce criança, não se cria sem que seja um espírito reencarnado. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Deus não faz nada sem planejamento. Deus não faz nada sem utilidade, porque Deus vê tudo, está em tudo e provê tudo. Tudo passa pelos desígnios da providência divina. Então, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo, e hoje com especialidade, que é a continuação do programa anterior, sobre a reencarnação. No programa anterior nós estudamos a reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que uma existência só rompe e destrói os laços da família. O Espírito aqui mostrando a necessidade da reencarnação para a evolução dos espíritos, que sem a reencarnação os espíritos não evoluem. Deus não cria o espírito e ele na linha direta, sem as reencarnações, ele atinge a perfeição. É contra as leis de Deus. Todos os espíritos foram criados por Deus simples e ignorantes e tiveram o mesmo ponto de partida. E eles não seguem linha direta sem reencarnar. Tem que reencarnar. Aí, à medida que eles vão evoluindo, vai diminuindo o número de reencarnações, até que se torne, pelas reencarnações, um espírito puro, porque as reencarnações tira as impurezas dele, da alma, que o espírito cria nas suas vidas sucessivas, até que atinge a condição de um anjo, de um arcanjo, como Jesus hoje é, um arcanjo e governador do nosso planeta. Então, voltaremos em outra oportunidade com os estudos sobre
o renascimento, a reencarnação, nascer de novo, que Jesus pregou e os apóstolos também aceitavam. E nos livros da antiguidade também ensinaram a reencarnação. Muita paz para todos e até a nova oportunidade, se Deus nos permitir.